Sinopse de Exatamente Humanos. Exatamente Humanos. É uma jornada profunda de autodescoberta e reconexão com nossa tecnologia natural, a sabedoria inata que nos constitui, através da voz autêntica de Tatiane Mota. O livro narra como sua experiência pessoal com a depressão e os desafios da maternidade a impulsionaram a explorar a intersecção da arte, autoconhecimento, neurociência, mecânica quântica e terapias holísticas, desafiando a visão de que a tecnologia se resume a máquinas. Tatiane revela que somos a mais sofisticada delas, capazes de cura, adaptação e cocriação. O livro propõe que nossa mente opera em um sistema binário, lógico e racional e quântico, intuitivo e criativo, e a verdadeira plenitude reside na integração dessas dimensões. Com uma abordagem humanística, a autora desmistifica conceitos complexos, como a integração da sombra de Cohen e a linguagem quântica do corpo, tornando-os acessíveis e aplicáveis ao dia a dia. Um dos pilares da obra é o riso não apenas como expressão de alegria, mas como uma tecnologia natural poderosa para a autorregulação, liberação emocional e conexão social. O livro explora seus mecanismos fisiológicos, psicológicos e sociais, e discute seu papel transformador na psicanálise clínica e na saúde mental coletiva, funcionando como um efeito borboleta, que irradia bem-estar do indivíduo para a sociedade. Exatamente Humanos é um convite para você se tocar e desvendar seu potencial ilimitado, assumindo a autorresponsabilidade quântica por sua vida. É uma obra que inspira a integrar todos os saberes da ciência à espiritualidade, do riso à reflexão para dançar na chuva com técnica e sabedoria, e assim, ativar o comando Eu Li, empoderando-se do conhecimento e compartilhando essa força transformadora. Dedicatória. Dedico essa obra para você, que segura estas páginas. Para você, que já sentiu o peso de um bag na alma, e se viu buscando respostas onde parecia não haver. Para você, que acredita que a vida pode ser mais leve, mesmo quando a tempestade te alcança. Este livro é para cada um de nós que, em meio ao caos do dia a dia, anseia por reconectar-se com sua essência mais profunda, com essa tecnologia natural que reside em nosso ser. Que estas palavras sirvam como um farol, lembrando que a sabedoria já está em você, esperando para ser ativada. Que o riso, essa sua ferramenta inata e poderosa, seja sempre seu guia, transformando desafios em danças e revelando a beleza de ser, exatamente, humano, com toda a minha humanidade. Tatiane Mota. Apresentação de Exatamente Humanos e seu propósito. A vida, com suas curvas e desafios, nos convida a entender quem somos e como enfrentamos nossas próprias tempestades. Em minha jornada com o Exatamente Humanos, percebi um fio condutor, que me levou a mergulhar profundamente na essência da existência, minha própria experiência com o que chamei de bug do milênio natural. Uma fase de profunda depressão e confusão foi o catalisador. Ela me impulsionou a fazer um caminho inverso ao que muitos poderiam esperar. Lembro-me da figura de Steve Jobs, que escolheu largar a faculdade para seguir sua intuição e paixão, confiando que os pontos se conectariam no futuro. Para ele, a intuição bruta foi o guia primordial. Para mim, no entanto, a necessidade de compreender como essa nossa tecnologia natural se desorganiza e como podemos religá-la, me levou a abraçar o estudo. Mergulhei nas áreas mais complexas da atualidade: biologia, mecânica quântica, psicanálise, neurociência e terapias holísticas, buscando decifrar a arte de ser humano. Minha busca por conhecimento não foi um abandono, mas sim um passo deliberado para aprender a dançar na chuva, com técnica e sabedoria, mesmo em meio às tempestades. Essa foi minha forma de exercer a fé, uma crença na capacidade de aprender e se reconectar com essa sabedoria inata, tecnologia natural, a arte e habilidade que nos constitui. Para compreender a fundo o que proponho como tecnologia natural, é essencial revisitar a própria palavra tecnologia, sua origem grega, tau, acute,
var epsilon, xi, nu, eta tech. Não se refere a máquinas ou computadores, mas sim a arte, habilidade, ofício, técnica, maneira de fazer. No mundo antigo, tech era maestria na escultura, na oratória, na medicina ou conhecimento prático aplicado com excelência, ao lado de lambda u, gamma, acute, texti, a ufologia, que significa estudo ou ciência. A tecnologia era o estudo da arte ou o conhecimento das técnicas. Neste livro, a tecnologia natural é exatamente essa sabedoria intrínseca, essa habilidade inata que nos constitui. Ela se manifesta em processos como a cicatrização de uma ferida, a complexidade de uma gestação, ou nossa capacidade de nos adaptar e aprender. É a arte que o corpo e a mente executam de forma autônoma, sem nossa intervenção consciente. Se possuímos uma arte ou engenharia tão sofisticada, a questão que se impõe é: de onde vem essa habilidade? Para mim, essa tecnologia natural aponta para uma inteligência maior, um princípio organizador, ou um poder maior que infundiu essa maestria em nossa existência. Ela é a manifestação de uma sabedoria universal presente em cada um de nós. Quântico, a fé como salto e medida da experiência humana. Nesse percurso de autodescoberta, percebi a dimensão que, para mim, representa o lado verdadeiramente quântico da nossa existência. A palavra quântico tem sua origem no latim quantum neutro de quantus, que significa quanto, qual a quantidade, quão grande. Refere-se a uma porção mínima, uma quantidade discreta, como os pacotes de energia na física quântica, no contexto de exatamente humanos. O quântico abrange tanto seu sentido etimológico de unidades discretas de experiência e informação, como nossa consciência processa a realidade em saltos de entendimento, quanto uma metáfora inspirada nos princípios da física. A fé, em sua essência mais profunda, opera nesse campo. Ela não exige que compreendamos cada detalhe do funcionamento para que algo se manifeste. É um salto quântico. Primeiro, você acredita na possibilidade de cura, na capacidade de ressignificar a dor, mesmo quando o como ainda é um mistério. Essa crença ativa, essa quantidade de confiança e intenção que investimos, é o que permite que as unidades de experiência se rearranjem, revelando novas possibilidades. É como crer para conseguir ver. Sua própria convicção interna pode abrir portas para que a realidade se manifeste de formas que a lógica comum não preveria. O humor, o santo remédio da integração humana. E depois de toda essa jornada, de mergulhar nos porquês e nos comos, de aprender a dançar em meio à tempestade pessoal, com as ferramentas da ciência e da autoanálise, a grande revelação foi: rir de tudo isso é um santo remédio. O humor se tornou a síntese dessa complexa tecnologia natural, e desse salto quântico da fé. Ele é a evidência de que a vida, mesmo em suas quantidades mais desafiadoras de experiência, pode ser processada e integrada. O humor não nega a dor ou a complexidade. Ele as abraça e as ressignifica. Ele prova que, ao final da tempestade, não só aprendemos a dançar, mas também a encontrar a alegria no próprio ato de dançar, de simplesmente ser humano. É a nossa capacidade de ativar essa tecnologia natural mais profunda, a resiliência, a leveza e a sabedoria de ver a beleza e o sentido, mesmo no caos. A autora, Tatiane Mota, Jornada Pessoal e Profissional. Olá, meu nome é Tatiane Mota, e se há algo que aprendi desde cedo, é que cada nome carrega uma história, um presságio, ou até mesmo um propósito. Meu avô materno, um sábio que apreciava a leitura e todas as formas de arte, ao ponto de um centro comunitário em Manga, MG, numa comunidade quilombola, levar seu nome em homenagem. Tinha o hábito carinhoso de brincar com o meu, tadinha, vai viver tateando. Ele se referia ao verbo tatear, ao tato, a capacidade de sentir e explorar o mundo através das mãos. E, que ironia do destino, ou seria uma das minhas primeiras
Travessuras inconscientes. Anos mais tarde, essa brincadeira se materializou de forma surpreendente, guiada por uma espécie de tecnologia natural que eu ainda não entendia, mas já pulsava dentro de mim. Comecei a empreender organicamente no universo de festas, feiras e eventos, usando as mãos para dar vida a pinturas artísticas, esculturas e balões e decorações. Essa jornada, que hoje se confunde com a história da minha empresa Traços e Travessuras, começou de um jeito muito especial. Em 10 de agosto de 2005, a corujice de uma mãe de primeira viagem me impulsionou. Era o aniversário do meu primeiro filho, Luiz Gustavo, que, para minha alegria, nasceu no mesmo dia que eu. Nossa dupla celebração. A satisfação era imensa em celebrar a vida do meu pequeno. E por que tanta corujice? Anos antes, aos 21 anos, os médicos me deram um diagnóstico que abalou meu sonho, óvulo retroverso, o que dificultaria imensamente ser mãe, com riscos de não levar uma gravidez ao fim e até de uma formação fetal. Lembro-me de pensar, com um misto de humor e incredulidade: nossa, sabia que eu era do avesso, mas nem tanto. Risos. Mas leonina teimosa que sou, agarrei-me à minha fé e coloquei uma certeza na cabeça: meu corpo, minhas regras, e com fé em Deus, eu vou ser mãe sim. Como dizem por aí, Deus não demora, Ele capricha. E como vocês podem ver, essa história já justifica bastante a minha corujice e o imenso amor e satisfação em querer sempre caprichar, compondo cada evento para que seja memorável. Foi nesse ímpeto de amor que eu me joguei na criação de uma festa temática, com o tema de aquarela, desde o convite até as lembrancinhas. Eu tracei os traços e as travessuras em cada detalhe, a pintura facial, as esculturas e balões, os convites personalizados com pincel e tintas para que os convidados já pudessem pintar. Detalhes que, na época, não eram tão comuns em festas infantis, era quase coisa de show da Sussa. Inclusive, meu mestre na arte da pintura artística foi ninguém menos que o tio Inácio, famoso por pintar no programa. Ele foi o guia que me ajudou a dar origem aos meus próprios traços artísticos, que hoje se estendem muito além das tintas e balões, alcançando a própria essência do ser humano e sua capacidade de criar a vida. As travessuras, o movimento que impulsiona a tecnologia natural. Se os traços são a nossa singularidade, a impressão digital da nossa alma, as travessuras são o movimento que nos impulsiona. É a leveza da experimentação, a coragem de sair da zona de conforto, a quebra de padrões que nos leva adiante, mesmo quando o mapa está em branco. Minha história com a Traços e Travessuras não começou e terminou com o sucesso daquela primeira festa do meu filho. Aquela celebração, de fato, atingiu seu objetivo em compartilhar cores e inovação, um sucesso. Mas foi apenas o ponto de partida para um caminho que me encontrou, uma fonte de renda que se tornou parte de quem eu sou. As travessuras já existiam em mim muito antes. Empreendi com uma locadora de vídeos, a Tate Vídeos, uma travessura, num tempo em que a Blockbuster reinava e as TVs a cabo começavam a ganhar território. As tecnologias estavam ganhando terreno, e eu estava ali, tateando no cenário da mudança. Também me aventurei na confecção de velas, sabonetes e sais de banho com uma amiga. Uma empreitada que nos levou até uma feira no Anhembi, em São Paulo. Essa foi uma travessura que me rendeu um golpe financeiro daqueles. O organizador simplesmente evaporou com o dinheiro, mas como dizem, ossos do ofício que viram ossos do aprendizado, né? Cada experiência, mesmo as desafiadoras, me ensinou sobre resiliência e sobre como me levantar e continuar, alimentando minha tecnologia natural de superação. Felizmente, eu já contava com a segurança de trabalhar como teleoperadora para companhias aéreas, como a Gol Linhas Aéreas Inteligentes e, mais tarde, a Azul Linhas Aéreas. Essa era a minha base. Enquanto as travessuras artísticas fervilhavam em paralelo, o palco das minhas travessuras continuou a se expandir.
de São Paulo, logo após o nascimento do Gustavo e a oficialização da minha união. Seguimos para Aparecida de Goiânia, em Goiás. Lá, com o Gustavo ainda pequeno e precisando muito da minha presença, as travessuras se adaptaram. Para garantir a renda, me coloquei à disposição para parcerias com o Clube da Folia e o Palhaço Preguinho, pintando e animando festas e eventos. Foi em solo goiano que agreguei ainda mais cores e valores à minha paleta de serviços, expandindo para eventos maiores em lugares como monorreio e festas de alto padrão, com recreação infantil focada em brincadeiras e psicomotricidades socioeducativas. E não parou por aí. Participei de eventos empresariais com teatro empresa, levando de forma animada e divertida pontos fortes para fortalecer equipes de vendas de grandes empresas como a Vivo. Mas as travessuras na minha vida pessoal também não ficaram para trás. Lembram que os médicos haviam dito que dificilmente eu poderia ter filhos, pois, em 1º de janeiro de 2007, nasce em solo goiano nosso segundo filho, o José Augusto, uma prova viva de que a nossa tecnologia natural tem a capacidade de reescrever diagnósticos e manifestar milagres. E mesmo grávida dele, continuei a trajetória travessa por mais um tempinho, e também após o seu nascimento, trabalhando em finais de semana, o que facilitava minha jornada artística e a de mãe coruja, claro. Nesse período, me aventurei também nas customizações de roupas, um serviço artesanal que, para quem não conhece essa versão goiana, é um mercado crescente em Goiás, com ateliês que criam peças únicas e personalizadas, especialmente para abadás e outras peças. Mais uma vez, minhas mãos tateando e criando. As travessuras me trouxeram de volta a São Paulo, onde a diversificação só aumentou. Comecei a prestar serviços em praças de alimentação de shoppings, como a rede de restaurantes American, e em festas em Alphaville, onde tive o prazer de conhecer Luciele Den Camargo e sua filha, que hoje é um mulherão na época. Ela se encantou com a minha peruca vermelha. Cheguei a estar em uma festa ao lado da casa da Joelma do Calypso, quando ela ainda era casada com o Chimbinha, pena que não tinham celular na época para um registro, mas minhas travessuras me levaram a muitos lugares e a encontrar muita gente inspiradora. Minhas travessuras não se limitaram ao mundo externo, elas também se manifestaram dentro das empresas onde trabalhei, como EDS Contact Center e Azul Linhas Aéreas. Meu setor era sempre o que mais se destacava em eventos internos de descompressão, como festas juninas, carnaval e cafés comemorativos, onde Tatiane Mota estava, os traços e as travessuras estavam presentes. E essa energia me levou a atuar nas 4 principais capitais do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia e Belo Horizonte, sem contar os municípios mineiros, incluindo a mística São Tomé das Letras. Tecnologia natural. Tecnologia é o que move o mundo e nós somos o mundo. A arte como ferramenta de transformação. A arte mistura, transforma, salva e nos faz exatamente humanos. A arte, em suas múltiplas expressões, transcende o abstrato entretenimento ou a estética, sendo uma ferramenta de transformação inerente à existência humana. Ela mistura ideias, emoções e perspectivas, dissolvendo fronteiras e criando novas compreensões. A arte transforma a dor em expressão, a dúvida em clareza e o invisível em algo tangível. Mais do que isso, a arte salva, funcionando como refúgio, canal de cura e espelho para a alma, permitindo revisitar e ressignificar experiências. É nessa alquimia que a arte reconecta o indivíduo à sua essência mais profunda, revelando o que o faz verdadeiramente, exatamente humano. Um ser capaz de lógica e emoção, estrutura e fluidez, ciência e inspiração. A arte não apenas reflete a vida, mas a remodela, impulsionando a criatividade e a reinvenção constante. Contexto social. A urgência do bem-estar mental e emocional, em meio ao ritmo acelerado e às complexidades do mundo contemporâneo. A busca por equilíbrio e propósito tornou-se mais urgente do que nunca. Vive-se uma era onde a saúde mental e o bem-estar
emocional são reconhecidos como pilares fundamentais para a qualidade de vida e a capacidade de enfrentar desafios. O estresse, a ansiedade e a sensação de desconexão são realidades para muitos, evidenciando uma lacuna no entendimento e na integração de nossas próprias capacidades internas. Este cenário global impulsiona a necessidade de abordagens que auxiliem o indivíduo a reconectar-se com sua essência, a compreender a própria mente e a desenvolver ferramentas práticas para navegar as demandas da vida com resiliência e plenitude. É nesse contexto de urgência que a exploração do autoconhecimento e da tecnologia natural do ser humano se mostra não apenas relevante, mas essencial. Capítulo 1. Traços e travessuras. A expressão artística como caminho. A grande sacada. A diferença da sua tecnologia natural para aquela que a gente compra na loja é que a sua é orgânica, auto-organizável e inata. Ela não precisa de atualização de software que alguém inventou. Ela já vem completa de fábrica, com a capacidade de se regenerar, se adaptar e evoluir. O problema é que a gente vive buscando a solução lá fora, o gadget novo, a dieta da moda, o aplicativo de meditação e esquece que a Ferrari, a máquina perfeita, está estacionada na sua garagem. A liberdade, a paz e a plenitude não estão em alguma máquina externa, mas na liberação dessa sua própria e ilimitada tecnologia natural. E é exatamente sobre isso que este livro vai te ajudar a desvendar. Tecnologia natural ao acordar, um despertar que transforma. Após desvendar nossa tecnologia natural como código-fonte inato, é crucial aprender a ativá-la e cultivá-la diariamente. Esse despertar começa a cada novo amanhecer. Cada dia convida à renovação mental, um princípio ecoado em sabedorias ancestrais, não nos conformar, mas nos transformar. Ao iniciar a jornada diária com reflexão e conexão, plantamos sementes que nutrem a alma, moldando ações com intenção. Nosso cérebro, a mais sofisticada tecnologia natural, é a tela viva onde se pintam as cores culturais de nossa história e valores. Reconhecer essa herança fortalece a identidade, enraizando um senso de pertencimento e força nas origens. A prática do autoconhecimento e da introspecção sintoniza essa poderosa tecnologia, libertando de padrões limitantes e permitindo que a sabedoria geracional flua. Optar por não seguir os ditames do mundo, que priorizam o imediato, abre espaço para uma vida guiada por princípios elevados e conexão profunda com o divino. Que cada amanhecer seja um convite para renovar a mente, honrar as cores culturais e ativar essa tecnologia natural. Assim, vivemos com propósito, guiados por sabedoria que transcende o tempo e fortalecidos por fé inabalável. Como a sabedoria nos ensina, agradecemos a Deus pela manhã, e tudo mais nos será acrescentado. Isso alinha nossa cocriação diretamente à fonte, para que não excedamos em nossas pinceladas, mantendo a precisão e a pureza em cada traço da vida. Albert Einstein: a criatividade é a inteligência se divertindo. Até aqui, desvendamos os traços, nossa singularidade inata, e celebramos as travessuras, o movimento que nos impulsiona, mas o que conecta essas potências, permitindo que nossos traços se manifestem e nossas travessuras nos levem adiante de forma intencional. A resposta reside em algo que carregamos desde o primeiro suspiro, a nossa tecnologia natural. Integrar para conquistar. Viver plenamente exige constante integração e uma faxina interna. Assim como sistemas externos enfrentam bugs de dados, nossa mente lida com uma enxurrada de informações. Essa necessidade de organização não é uma falha, mas um convite à atualização contínua, uma sabedoria ancestral para afiar o machado da própria vida, revisando o que fica e o que sai. Somos equipados com uma tecnologia natural que transcende os dispositivos externos. Nossos sentidos, por exemplo, são captadores de momentos, mas a verdadeira integração reside na capacidade de processar essa vasta experiência. Para isso, é crucial selecionar o que permanece e o que se descarta, atualizando nossas escolhas. Para essa integração,
Vale a pena nos voltarmos aos nossos antepassados e à vanguarda da física quântica. O termo quantum, usado por Max Planck em 1900 e aprofundado por Albert Einstein em 1905, com os fótons, descreve a energia em pacotes discretos e a natureza dual da matéria. Essa base científica, que se revela também nas observações de Einstein sobre feixes de luz e cores, mostra a profundidade da realidade. A espiritualidade quântica busca integrar esses conceitos com práticas, como meditação e autoconhecimento, visando uma compreensão mais profunda da realidade e nossa conexão universal. As terapias, por sua vez, nos levam além, com o estudo dos chakras, centros energéticos representados por lótus e associados a cores, mantras, elementos e divindades, que simbolizam diferentes níveis de vibração e consciência, alinhando antigas teorias sobre eletricidade e espiritualidade à nossa compreensão atual. Nesse universo de integração, o tarot emerge não como um oráculo, mas como um espelho alquímico da psique. Longe da adivinhação, ele se revela uma ferramenta terapêutica de rara beleza, capaz de traduzir a sinfonia sutil que orquestra nossos processos internos, como um mapa da jornada arquetípica. Suas 78 cartas janelas para o inconsciente, onde 22 arcanos maiores, em alguns estudos como os da Kabbalah e do Tarot da Árvore da Vida, ecoam os 22 pares de cromossomos humanos. Convidam a uma dança introspectiva, onde a luz da consciência ilumina os recantos mais profundos do ser, contribuindo significativamente para a psicanálise sob o ponto de vista de Koon Yoon. Origem do Reiki, desenvolvido por Mikao Usui no Japão, no início do século XX. O Reiki é uma prática de cura holística, que busca canalizar energia vital para a restauração do equilíbrio e bem-estar, sem esgotar a energia do terapeuta. Reconhecido como prática integrativa e complementar pressão intracraniana, o Reiki, assim como outras terapias incluindo arteterapias e outras terapias complementares, integrado ao Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil. Sua utilização visa complementar tratamentos convencionais, promovendo bem-estar e alívio em diversas condições de saúde, assim como o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira integra neurociência e a espiritualidade. Só me faz fortalecer a minha tese de que integrar para conquistar uma melhor qualidade de vida, evolução e autoconhecimento é de incalculáveis benefícios humanos. Bem, eu só estou dando algumas pinceladas aqui sobre as terapias, apenas a nível de esclarecimento, sobre suas propriedades que as justificam e as qualificam como quânticas, dentro da holística, que atualiza atividades antigamente vistas como práticas intuitivas, ocultismo, charlatanismo, bruxaria, e como inspirou cientistas e médicos renomados a inseri-las em suas atividades, configurando o que conhecemos hoje como terapias holísticas. Capítulo 2 – Contexto social. A urgência da busca por bem-estar mental e emocional. Vivemos em uma era de transformações aceleradas, onde a conectividade digital, as pressões sociais e econômicas, e a constante enxurrada de informações, criam um cenário complexo para a saúde mental e emocional. O que antes era um tabu, hoje se revela uma urgência global. A busca por bem-estar psicológico e equilíbrio emocional se tornou uma prioridade inadiável. E por que essa jornada é tão crucial agora? Basta olharmos ao redor. A depressão e a ansiedade não são mais meros sírias do divã, elas são, infelizmente, uma realidade gritante que afeta milhões. No Brasil, esses transtornos mentais são os mais prevalentes, atingindo 5,8% e 9,3% da população, respectivamente, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). É assustador pensar que a ansiedade atinge cerca de 18,6 milhões de brasileiros. A pandemia de Covid-19 e o isolamento social, como muitos de nós sentimos na pele, agravaram essa situação.
com um aumento alarmante nos relatos de tristeza, depressão e nervosismo, especialmente entre os mais jovens. Distúrbios do sono, reflexo direto da mente que não encontra paz. Também são comuns, com 72% da população brasileira sofrendo de alguma forma de problema relacionado, porque, no fim das contas, não se trata apenas de curar. Trata-se de autoconhecer nosso corpo e como ele funciona, de entender que o motorista dessa máquina complexa que somos nós é também o passageiro, e para uma viagem tranquila e plena, precisamos que ambos motorista e passageiro estejam em sintonia, olhando para o mesmo horizonte. Observamos um aumento significativo nos casos de ansiedade, depressão, estresse crônico e síndrome de burnout. A linha tênue entre a vida pessoal e profissional se dilui, e a necessidade de performar constantemente nos leva a um esgotamento, que afeta não só o indivíduo, mas toda a sociedade. A velocidade das informações e a cultura da comparação nas redes sociais exacerbam essa fragilidade, levando muitos a um estado de desconexão consigo mesmos e com o mundo real. O quadro inverso, a sombra da tecnologia natural e a desconexão quântica. É nesse ponto que a psicologia profunda de Carl Jung nos oferece uma perspectiva valiosa através do conceito de self. Para Jung, o self é a totalidade da psique, consciente e inconsciente, buscando integração e individuação. A sombra, por sua vez, é a parte inconsciente da nossa personalidade, que contém os aspectos que não aceitamos em nós mesmos, os nossos lados escuros. A sociedade moderna, com sua ênfase na performance e na comparação acentuada pelas redes sociais, muitas vezes nos leva a reprimir aspectos importantes do nosso self, jogando-os na sombra. A busca incessante por uma imagem idealizada e a fuga da vulnerabilidade nos desconectam da nossa totalidade. Quando não observamos conscientemente os conteúdos da nossa psique, a tal observação quântica, aplicada ao nosso mundo interior, a sombra ganha força e projeção. Nossas inseguranças são projetadas nos outros. A nossa frustração se transforma em irritabilidade, e a nossa necessidade de conexão é substituída pela comparação e pela inveja nas redes sociais. O convite de Jung é para integrar a sombra, para trazer à luz esses aspectos não reconhecidos e compreendê-los como parte da nossa totalidade. A observação quântica da nossa mente, a atenção plena aos nossos pensamentos e emoções, é o primeiro passo para essa integração. Ao reconhecer e aceitar a nossa sombra, em vez de reprimi-la, podemos liberar a energia psíquica que ela consome e nos mover em direção ao self mais completo e equilibrado. No quadro inverso, a falta de observação consciente permite que a nossa tecnologia natural, mente lógica e quântica, seja dominada pela sombra, levando à desconexão e ao sofrimento. A chave para reverter esse quadro é cultivar a atenção plena, o observador interno, e iniciar a jornada de integração da sombra proposta por Jung, rumo a uma existência mais consciente e exatamente humana. Este livro é um verdadeiro catalisador para o seu universo interior, um empurrãozinho para você olhar para dentro e questionar seus programas. A gente tem um monte de padrões e crenças que nem sabe de onde vem. Aqui, vamos cutucar essas ideias, ver o que serve e o que não serve mais, e dar aquela resetada se for preciso, reconectar com sua essência. Num mundo que só cobra produtividade e resultados, a gente acaba esquecendo o que nos faz realmente humanos: a sensibilidade, a criatividade, a empatia. Este livro é o resgate, um convite para você voltar a sentir e a se expressar de verdade, encontrar suas ferramentas internas. Eu não vou te dar uma fórmula mágica, mas sim insights e provocações que vão te guiar na busca pelas suas próprias estratégias de bem-estar. É como te entregar o mapa e a bússola para você criar suas próprias gambiarras inteligentes para a vida, abrir conversas que importam,
ao trazer à tona temas como saúde mental, vulnerabilidade e a capacidade que temos de dar a volta por cima. O livro abre espaço para diálogos de verdade, para a gente se conectar em um nível mais profundo. No dia a dia, a gente não busca só ir rápido, mas chegar no lugar certo, do jeito certo. A vida não é sobre atalhos mágicos, mas sobre ter o conhecimento certo e aplicá-lo com precisão, para alcançar o que a gente realmente quer. É nessa jornada que a sua tecnologia natural se revela. Minha experiência com a reflexologia podal ilustra isso perfeitamente. Longe de ser um atalho ilusório, ela é um exemplo de conhecimento aplicado com precisão, um verdadeiro hack da sua farmácia pessoal. Quando a gente entende que os pés são um mapa detalhado de todo o nosso corpo, com pontos específicos conectados a órgãos e sistemas, isso nos dá uma rota clara. Ao estimular esses pontos com a pressão exata, não estamos pegando um atalho, mas sim utilizando um conhecimento milenar e preciso para conversar com o corpo. É como digitar as coordenadas certas no nosso GPS biológico para que ele, por sua vez, libere os hormônios necessários, desfaça bloqueios ou reative funções, promovendo o equilíbrio e a saúde. É uma travessia consciente rumo ao bem-estar, onde a precisão do toque encontra a sabedoria inata do nosso organismo. Chega de viver no piloto automático. É hora de assumir o volante e criar a vida que você merece. Ferramentas de autoconhecimento e expressão. Aqui, exploramos algumas dinâmicas que conectam mente, corpo e emoção, ativando sua tecnologia natural. 1. Moldando o desafio. A arte de dar forma. O que é e como fazer? Usar materiais simples, argila, massinha, sucata, papel amassado para dar forma física a um desafio que você enfrenta, ou a um objetivo que deseja alcançar. Paz, coragem, sem julgamento, comece a moldar, construindo a forma do seu desafio ou materializando sua meta. Porque funciona. A psicomotricidade ensina a ligação mente-corpo. Transformar um pensamento ou sentimento em forma física. Ativa áreas cerebrais ligadas à resolução de problemas e à ação. É um ato de materialização poderoso, que diz ao seu inconsciente: eu sou capaz de moldar a minha realidade. 2. O mapa sonoro do bem-estar. Conexão. Neurociência do som e linguagens sutis. O que é e como fazer? Criar ou selecionar sons que representem seu estado de bem-estar ou que o ajude a alcançá-lo. Feche os olhos. Qual o som da sua paz? Mar, pássaros, silêncio, uma melodia. Use instrumentos, sua voz cantarolar. Sons guturais ou aplicativos para sua trilha sonora pessoal de bem-estar. Porque funciona. A neurociência demonstra o profundo impacto do som nas ondas cerebrais, emoções e memória. Esse mapa sonoro ativa o sistema límbico, induzindo relaxamento, foco ou alegria. É uma linguagem sutil que conecta a essência, vibrando com sua frequência interna para equilibrar corpo e mente. 3. A dança da libertação. Conexão, psicomotricidade e criança interior. O que é e como fazer? Expressar emoções através do movimento livre do corpo. Encontre um espaço confortável. Coloque uma música que te emocione e permita que seu corpo se mova livremente, sem regras, manifestando raiva, tristeza ou alegria. Porque funciona. A psicomotricidade vê o corpo como veículo de expressão e liberação de tensões emocionais presas. A dança livre permite que essas energias se manifestem e se libertem, ativando a criança interior e promovendo alívio imediato e sensação de leveza. Autenticidade na era digital e o despertar do eu li. Na era digital, dominada por telas e velocidade, a autenticidade é o que nos toca. Dinâmicas como a dança da libertação dialogam com esse fenômeno, como visto no TikTok, onde a expressão genuína e sem julgamento viraliza. A magia não reside no que os outros veem, mas na coragem de ser visto por si mesmo, de se permitir a travessura de rir dos monstrinhos internos da autocrítica. Meu convite é trazer essa espontaneidade e quebra de barreiras para seu universo íntimo. Que a leitura não seja passiva, mas um trampolim para o movimento.
para a expressão autêntica do seu eu li. Viralize sua liberdade interior, transformando o cotidiano em um palco para sua mais exatamente humana versão, sem medo dos monstrinhos que porventura apareçam. Afinal, eles também fazem parte do nosso cenário surreal. Capítulo 3: Neurociência. Decifrando o cérebro criativo e consciente. A neurociência avança na compreensão da criatividade, emoções e consciência. Pesquisas revelam como o cérebro processa a arte, as redes neurais da experiência estética e a plasticidade cerebral promovida pela prática artística. Isso oferece uma visão exata de como a arte molda nossa mente, sem diminuir seu mistério. Nesse contexto, o cérebro é a lente que nos permite decifrar como processamos a realidade. Nossas duas partes, a mente lógica exata e a mente quântica mente, trabalham em um balé complementar para nos definir. A mente lógica age como engenheiro e planejador, focada em fatos, sequências e análise detalhada córtex pré-frontal. No cotidiano, opera ao seguir receitas ou organizar finanças, traçar rotas eficientes ou montar planos de ação estruturados. A mente quântica, por sua vez, é criativa, intuitiva e consciente. Ela permite ver o todo, fazer conexões não lineares, ter insights do nada rede de modo padrão, e é responsável pela intuição, criatividade e adaptação. Manifesta-se ao gerar ideias geniais no banho, reconhecer um rosto na multidão intuitivamente, ter um feeling forte sobre uma decisão, improvisar uma história. A neurociência revela que essas partes operam em balanço, a lógica estrutura, a quântica flexibiliza e cria. A excelência em qualquer área reside nessa integração. Um ator, por exemplo, embora artístico, domina roteiros e tempo. Já um pesquisador, analítico, encontra precisão binária num mundo quântico complexo. A organização e a observação são cruciais em ambos. A exata mente humana é um espectro de habilidades. Entender essa dinâmica é o primeiro passo para orquestrar essa dupla poderosa no dia a dia. As pesquisas do Dr. Sérgio Felipe e a relação entre neurologia e espiritualidade. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, neurocientista, aprofunda a relação entre a neurociência e a espiritualidade, buscando decifrar como a mente e o cérebro influenciam a percepção espiritual e a experiência religiosa. Suas pesquisas destacam a glândula pineal como uma ponte para a consciência e a conexão com fontes superiores. Ele investiga fenômenos como a mediunidade, experiências próximas da morte e outras vivências transcendentais, buscando conexões entre o cérebro e a consciência. Além disso, explora como a fé e a espiritualidade podem afetar diretamente a atividade cerebral, a produção de hormônios e até mesmo a expressão genética. A visão do Dr. Sérgio Felipe enfatiza um desenvolvimento holístico do indivíduo, considerando as dimensões biopsicossocioambiental, funcional e espiritual do ser. Em suma, sua obra busca uma compreensão mais completa da mente humana, valorizando a importância da espiritualidade e da experiência subjetiva, e como essas interações influenciam nosso cérebro, comportamento e, fundamentalmente, nossa qualidade de vida. O tesouro escondido, a criança interior e suas marcas. A busca pelo sentido da vida, outrora guiada por sábios externos, revela hoje que a verdadeira mágica reside internamente. Os grandes ensinamentos já ecoam, e nosso eu li, a assimilação profunda do conhecimento existente, é a chave. Empoderamento exige responsabilidade. Ao ler, a capacidade de cocriação, assume-se seu poder. Este livro, embora não religioso, propõe-se a ser uma obra viva e transformadora, pois o verdadeiro conhecimento que nos faz, exatamente, humanos é universal e divino em sua essência. O Eu Sou, uma declaração de existência e potência, é um comando quântico pessoal. Cada um pode cocriar sua verdade, seu verbo, e manifestá-lo em sua mais autêntica e plena versão. Essa é a jornada para o tesouro escondido, a criança interior.
É nela que o eu sou começa a ser decifrado. Nas marcas que o tempo e as experiências deixaram, o espelho, arquétipo universal de reflexão, torna-se uma ferramenta para essa busca. A imagem de múltiplos eu-s no espelho desafia a ideia de uma entidade única e estática, sugerindo que o autoconhecimento é um processo dinâmico de confrontar e integrar as diversas facetas do ser, a criança interior, o eu do passado, o eu idealizado e o eu presente, formando nossos MULTVRSOS. O espelho não apenas reflete, mas revela a complexidade da afirmação eu sou, uma pergunta respondida por múltiplas vozes internas. Na psicanálise, ele simboliza o inconsciente que se manifesta, exigindo interpretação para que o verdadeiro eu emerja ou seja integrado. Mesmo sendo um objeto cotidiano, a jornada do autoconhecimento através do espelho é mágica e desafiadora. Ao nos olharmos no espelho, percebemos que, por trás da superfície, há um universo em constante movimento, uma tapeçaria de experiências, memórias e potenciais que compõem nosso eu sou. Desvendar esse espelho é o primeiro passo para o verdadeiro autoconhecimento, especialmente ao olhar para a criança que fomos e as marcas que ela deixou. Capítulo 4: Mecânica quântica e composição humana. Quando falamos em mecânica quântica, a mente pode voar para laboratórios complexos e equações indecifráveis. Parece algo distante, restrito a gênios da física e a partículas invisíveis. Mas e se eu te contasse que essa ciência do impossível é, na verdade, a chave para entender o seu próprio sistema operacional? Sim, você mesmo, o ser humano que você é, de forma exatamente humana. Minha própria jornada, que chamo de meu bag do milênio pessoal, um período de depressão profunda durante a última gestação, me jogou de cabeça nesse universo. Para alguém que sempre navegou entre a comunicação e as artes, mergulhar na psicanálise clínica, neurociência e, sim, na mecânica quântica, foi um chamado inevitável por cura e autoconhecimento. E o que eu descobri? Que a tecnologia mais avançada do universo está dentro de nós. Seu cérebro, um computador binário e quântico. Pense nos computadores que usamos hoje, eles operam em um sistema binário, de 0S e US, de certo ou errado, luz ou sombra. Essa é a parte do nosso cérebro que nos ajuda a analisar, a organizar, a definir o que é lógico e racional. É essencial para a nossa sobrevivência e para navegar no mundo. Mas existe outro nível, mais profundo e misterioso, que se assemelha aos computadores quânticos que estão começando a surgir. Esse é o domínio da nossa intuição, daqueles insights que vêm do nada, dos lampejos de genialidade e de todos os processos biológicos que ocorrem no nosso corpo de forma natural e muitas vezes imprevisível. Pense na cicatrização de um corte, na incrível capacidade de gestar um novo ser humano, ou nas nossas farmácias naturais internas, as complexas composições hormonais que regulam tudo em nosso organismo. Isso é puro processamento quântico acontecendo em você. É como se tivéssemos dois hemisférios operando, um que busca a ordem e a lógica, o binário, e outro que abraça a complexidade, a incerteza e a maravilha da vida em sua forma mais fluida, o quântico, a magia dos elementos e a assinatura da vida. Minha tese humanística sempre parte do princípio de que somos a própria natureza. Seu corpo é a terra, a base sólida, o veículo para a experiência. Sua mente é o ar, os pensamentos, as ideias que flutuam, o processador binário e quântico. Suas emoções são a água, fluindo, adaptando-se, movendo-se em ondas. E seu espírito é o fogo, a chama da sua essência, sua energia vital, sua paixão e propósito. Não há como separar esses elementos. Eles estão integralmente conectados, e a mecânica quântica nos dá uma nova lente para entender essa interconexão. Se tudo no universo é energia e vibração em seu nível mais fundamental, o que você acha que são seus pensamentos, suas emoções e até mesmo sua saúde? São estados vibracionais que você pode influenciar. O componente espiritual, a animação da vida e a geometria divina.
Quando falamos em espiritual, é crucial entender que não se trata de religiosidade. Sua crença pessoal é sua e válida. Mesmo quem se define como ateu e não acredita em forças externas que o governem, também está certo em sua perspectiva. Afinal, se o ser está vivo, ele tem a animosidade do espírito, a força vital que o move e o diferencia de uma rocha inanimada. O que ocorre é que mesmo os mais fiéis e convictos em sua fé religiosa, por vezes passa por provas que desafiam suas crenças. E isso não significa que tenhamos feito algo errado ou pecaminoso ao ponto de afrontar as forças maiores, e que tenhamos entrado de castigo. E aqui, a própria biologia nos traz assinaturas que são inquestionáveis. Pense nas geometrias sagradas que se manifestam na identidade visual de tudo o que existe, ao começar pela flor da vida, que se desdobra na nossa primeira composição binária e quântica, durante o processo de separação dos cromossomos na construção do nosso DNA. Isso não é uma coincidência, é uma assinatura biológica incontestável de que o arquiteto majoritário que assinou essa obra é, sim, a inteligência maior. Como disse o brilhante Albert Einstein, reforçando essa minha observação binária, quântica e holística sobre nossa composição. Deus não joga dados com o universo. Essa frase ecoa a percepção de uma ordem profunda, de uma harmonia matemática e quântica que permeia toda a existência, da menor partícula ao cosmos. Nosso corpo físico é um templo que reflete essa ordem divina. Como aplicar o quântico no seu dia a dia? A boa notícia é que não precisamos de laboratórios complexos para acessar nosso potencial quântico. Como artista e comunicadora, unindo esses saberes com as terapias holísticas, percebi que as ferramentas mais poderosas para essa integração já estão à nossa disposição, bem aqui, dentro da nossa tecnologia natural. Consciência da energia vibração. Entenda que seus pensamentos e emoções não são apenas coisas da sua cabeça, mas padrões de energia que afetam sua realidade. O que você vibra, você atrai e experimenta. O poder do observador, sua atenção. A mecânica quântica nos ensina que a observação influencia a realidade das partículas. Da mesma forma, sua consciência, onde você coloca sua atenção, tem um poder imenso sobre seu corpo, sua mente e suas emoções. Ao se tornar presente, você está ativando seu processador quântico intuitivo. Práticas de integração. Técnicas como meditação, respiração consciente, yoga e mindfulness são como atualizações de software para o seu sistema. Elas nos permitem alinhar esses componentes básicos corpo, mente, emoção e espírito e acessar aquele lado quântico da intuição e da cura natural. E aqui entra a minha descoberta alquímica pessoal, o riso consciente e espontâneo. Sim, rir. Rir não é só alegria, é uma ferramenta poderosa que altera nossa vibração, muda nosso estado emocional e contribui diretamente para a neuroplasticidade do nosso cérebro. É como um insert quântico que rearranja as conexões neurais, abrindo espaço para novas possibilidades e melhorias em nosso sistema operacional. A sua vida é a sua obra-prima. Ao entender e integrar os princípios da mecânica quântica na sua percepção de si mesmo, você ganha as ferramentas para ser o arquiteto da sua própria saúde, do seu bem-estar e da sua felicidade. Afinal, somos exatamente humanos, capazes de decifrar e reescrever nosso próprio código, revelando a assinatura do Criador em cada célula e em cada inspiração. A alquimia da cura, quando o corpo fala em linguagem quântica. Nossa jornada de autoconhecimento é fascinante e, às vezes, nosso próprio sistema operacional nos envia sinais que, à primeira vista, parecem um mero contratempo. Você já se viu diante de um conflito mental tão intenso que ele se manifesta fisicamente? Recentemente, percebi em meu campo mental o que o Tarot descreve como um 5 de espadas, um quadro de embate de ideias, uma espécie de discórdia interna, e, como um alerta sutil do meu corpo, isso veio acompanhado de um resfriado. À primeira vista, um resfriado é só um resfriado, mas,
para um ser exatamente humano que busca integrar todos os seus saberes. Ele se torna um convite para uma compreensão mais profunda. Nosso corpo, essa tecnologia super avançada, possui uma sabedoria intrínseca. Quando um conflito mental ganha espaço, ele pode gerar uma energia que o corpo precisa processar e liberar. É o seu sistema imunológico, uma das suas farmácias naturais quânticas, trabalhando não apenas contra um vírus, mas também num processo de limpeza e recalibração profunda. É o corpo falando, na sua linguagem mais direta. Estou me ajustando para a próxima fase. O efeito borboleta do autoconhecimento. Minha própria experiência com o que chamo de bug do milênio pessoal, um período de desafios profundos, me impulsionou a essa busca incessante. Foi um verdadeiro efeito borboleta, um evento que, de início, parecia desafiador, mas que desencadeou uma cascata de transformações, me levando a mergulhar em camadas mais profundas do meu ser. Percebi que muitos desafios que enfrentamos na vida são convites para o autoconhecimento, especialmente quando áreas e abordagens mais convencionais ainda se mostram relutantes em reconhecer a totalidade do ser. É nesse ponto que a mecânica quântica se revela não apenas como uma teoria científica, mas como uma chave para a nossa própria natureza. Ela nos lembra que somos feitos de energia, e que nossos pensamentos e emoções são vibrações que moldam nossa realidade. Se um conflito mental, o 5 de espadas, pode se manifestar como um resfriado físico, imagine o poder de uma mente e um corpo em harmonia, alinhados com o propósito de cura e manifestação, a urgência da integração, o futuro da saúde humana. Hoje, felizmente, vislumbramos esperanças concretas através de movimentos que eu tanto buscava, a inclusão do Waking no SUS e a contribuição de neurocientistas, que também se abrem para esclarecimentos espirituais. São sinais claros de que estamos no caminho certo. Eles reforçam a necessidade de nos abrirmos para ouvir e procurar saber em outras áreas complementares, pois o ser humano, em sua complexidade, não pode ser resumido a uma única disciplina. Minha obra, exatamente, Humanos, nasce dessa convicção, a de que para tecer uma vida que faça real sentido, precisamos integrar o corpo, a mente, o emocional e o espiritual, assim como um pesquisador que abre um livro e é levado a outros 10, depois a 100, construindo uma linha de raciocínio que se aprofunda e se conecta. Isso é quântico. É a compreensão de que cada experiência, cada sintoma, cada desafio, é um elo em uma corrente maior de aprendizado e expansão. Estamos, de fato, prestes a mudar nossa realidade da água para o vinho, e essa alquimia começa dentro de cada um de nós, reconhecendo a linguagem quântica do nosso próprio corpo e abraçando a coragem de integrar todos os saberes em prol de uma vida plena e abundante. Se toque, despertando a maturidade do ser exatamente humano. É irônico, não é? Nos séculos passados, se você fosse mulher e sentisse um mal-estar indefinido, um mal-estar quântico que a medicina da época não sabia nomear, talvez fosse diagnosticada com histeria e tratada de formas que hoje nos causam estranheza. O próprio Sigmund Freud, o pai da psicanálise, lidava com os dilemas da sexualidade e da mente humana em uma época de profunda repressão. A essência do que ele buscava era, para muitos, um convite a se toque, uma libertação da energia vital, da sua energia Kundalini e da autoexploração, para que a vida pudesse fluir. Infelizmente, ainda hoje, enfrentamos tabus que parecem ecos de um passado distante. A busca por um psicólogo ou psicanalista ainda é vista por muitos como coisa de gente louca, gerando um preconceito que atrasa a cura. É como ir a um sex shop para alguns, uma vergonha para outros, uma ferramenta legítima de autoconhecimento e prazer. Essa resistência a aceitar e a conversar sobre questões sérias e naturais do nosso ser é um fator limitante para uma vida plena e fluida. Da histeria à depressão, novas castrações, mesmos bugs. Percebo que a depressão e a ansiedade que vivenciamos hoje, meus caros,
guardam semelhanças assustadoras com a histeria do passado. Se antes a castração era predominantemente sexual e moral, hoje, a castração muitas vezes é de conhecimentos qualitativos. Vivemos em um mundo com excesso de informações, mas e panelinhas sociais, separados como se não houvesse qualquer ligação entre áreas que acabam tratando justamente de buscas semelhantes. Somos bombardeados por dados, mas relutamos em olhar para dentro, em unir a ciência mais exata, neurociência, mecânica quântica com as sabedorias da alma e do corpo. E é essa castração de saberes que pode, sim, causar bugs em nosso sistema operacional humano. A mente em conflito, o corpo adoecendo, as emoções em desequilíbrio. Tudo isso é um sinal de que estamos desconectados da nossa natureza, exatamente humana, e de nosso potencial ilimitado. Se toque, assumindo a autorresponsabilidade quântica. O convite é claro. Se toque, não apenas no sentido físico, mas principalmente no sentido de despertar uma maturidade e uma autorresponsabilidade para seu próprio corpo e mente. É hora de desmistificar a saúde mental e emocional, a psicanálise, as terapias holísticas e a compreensão dos princípios da mecânica quântica e da neurociência. Não são para loucos ou para privilegiados. São ferramentas valiosas para qualquer um que busque conquistar uma vida mais plena e fluida. Elas nos convidam a integrar conhecimentos, a entender como a histeria ou a depressão são apenas expressões de um sistema que busca equilíbrio. Se a tecnologia natural do ser humano requer que possamos nos abrir para novas opiniões complementares, então devemos fazer como nosso cérebro já deveria estar fazendo, sem julgamentos, apenas observando o que se está fazendo enquanto estamos fazendo. Ao assumir essa postura de curiosidade, de busca e de integração, você contribui para suavizar os processos terapêuticos e normatizar a procura por profissionais capacitados e humanísticos. Você se torna parte de um movimento que reconhece que nosso corpo humano é uma tecnologia super avançada, que exige uma abordagem multifacetada. É um convite para desvendarmos os mistérios de nós mesmos, sem medo ou preconceito, e finalmente nos tornarmos os seres exatamente humanos que nascemos para ser. A narrativa humanística do riso, equilíbrio, psicanálise e saúde mental coletiva. Quando minha mente bugou e fui procurar a ajuda de profissionais qualificados que pudesse compreender meu estado de saúde, o encarando como de fato era, não como sentença mas um estado mental, pois eu não nasci depressiva, mas estava depressiva, onde oscilações e alterações de humor foi detectado. Então precisamos de um antivírus super potente, mas que seja efetivo não apenas identificar, mas excluir possíveis ameaças, listar e desenvolver alterações precisas e eficientes. Como aprender a dizer não, por exemplo, músicas de sofrência, programas de TV com violência, evitar ambientes de conflitos. A lista foi extensa a ponto de me pegar pensando: danou-se, será que já estão vendendo passagem para outros planetas? Risos. Mas uma coisa era certa: precisava bloquear e proteger arquivos importantes para não se perder, como os meus filhos mais velhos, onde juntos compartilhávamos de atividades e interação em família, como assistir programas de humor. Eles compartilharam comigo seus canais do YouTube que gostavam de assistir, como stand-ups, onde vamos observar melhor um componente natural e muito importante nesses casos críticos, uma veia que mal percebemos, como os linfonodos, que fui perceber nas aulas de massagem linfática, que, como essa mesma técnica, acabamos agregando apenas a fatores estéticos quando na verdade podemos atribuir como um desentupidor hidráulico, pois como os canos entupidos por onde irá percorrer nossos remédios naturais. Sim, os hormônios passam pelos linfonodos, mas não da forma como são filtrados. Os linfonodos são órgãos do sistema linfático que filtram a linfa, um fluido que contém células imunológicas e outras substâncias, como hormônios, mas não são órgãos de secreção hormonal. A linfa contém hormônios,
como a insulina, o glucagon e outros, que são liberados por órgãos endócrinos, como o pâncreas. A sinergia do bem-estar, como o riso acelera o fluxo da vida, ao lado da massagem linfática, além de uma massagem, que sabemos ser uma técnica milenar de toque e cura para o corpo físico, aprofundando-se nos fluxos da linfa e na filtragem de toxinas. Existe um outro movimento poderoso capaz de desbloquear e revitalizar nossos sistemas internos, o riso. Pode parecer uma conexão inusitada à primeira vista, mas, assim como os hormônios passam pelos linfonodos e são filtrados, um processo de depuração fundamental, o riso atua como um verdadeiro ativador do nosso sistema linfático, emocional e energético. Pense comigo, enquanto a massagem linfática atua diretamente nos tecidos, estimulando o movimento de fluidos e a eliminação de resíduos. O riso, com sua explosão de alegria e leveza, também promove um tipo de drenagem. Quando rimos de verdade, liberamos endorfinas, que são os nossos hormônios da felicidade. Esses neuroquímicos, que atuam no nosso sistema nervoso, têm um efeito cascata no corpo, relaxam músculos, diminuem o estresse, o grande vilão que acidifica e estagna, e melhoram a circulação sanguínea. É como se cada gargalhada promovesse uma autodrenagem hormonal e energética, aliviando tensões que, de outra forma, poderiam se acumular e criar bloqueios em nosso sistema sutil. Além disso, o riso envolve uma ginástica diafragmática involuntária, aquela risada gostosa que vem do fundo do peito. Movimenta o diafragma de forma rítmica e profunda, massageando internamente nossos órgãos, estimulando a respiração e, consequentemente, impulsionando a circulação. É uma espécie de massagem interna, que ajuda a bombear não só o sangue e a linfa, mas também a energia vital, que flui melhor em um corpo e mente relaxados. E aqui entra a minha própria vivência, minha veia cômica, afiada por anos como animadora de festas e eventos, me entregou uma ferramenta de vanguarda que, sem eu saber, se tornaria um verdadeiro antivírus para o meu sistema operacional, afetado pela depressão durante a gestação e o pós-parto. Mesmo em meio aos desafios de uma gravidez complicada, compartilhar risadas com meus filhos mais velhos se tornou um porto seguro. Aqueles momentos de pura diversão em família não só aliviavam a tensão do dia a dia, mas, de alguma forma inexplicável, me ajudavam a manter os estágios da depressão naturalmente controláveis, impedindo que eu despencasse de vez. Essas trocas de riso não eram apenas momentos de lazer. Eram doses de uma medicina potente. Elas ativavam em mim uma resiliência inata, um fluxo de energia que, assim como a linfa se move, ajudava a dissipar a estagnação emocional. O riso, para mim, foi a prova de que o bem-estar não depende apenas de uma técnica, mas de uma orquestração de fatores internos e externos. E felizmente, na atualidade, podemos contar com técnicas de massagem humanizada e holística que compreendem essa sinergia. Elas não se limitam ao toque físico, abraçam a totalidade do ser, onde cada detalhe de conhecimento faz toda a diferença. É preciso conhecer e valorizar essas veinhas finas, os canais sutis do nosso corpo que, à primeira vista, parecem insignificantes, mas que guardam um potencial imenso de bem-estar. E, acima de tudo, é vital reconhecer o poder da nossa veia cômica, essa capacidade inata de rir e trazer leveza que, por vezes, não damos nada por ela. No entanto, são justamente esses elementos, aparentemente pequenos, que juntos fazem toda a diferença em nossa tecnologia natural. Como podem perceber, essas pinceladas de conhecimento e humanidade merecem toda a nossa atenção e as mais profundas considerações, pois são elas que nos permitem viver a nossa humanidade de forma plena e vibrante. E é por essa lente que podemos trafegar entre o micro ao macro de forma natural, sem nos basear apenas pela intuição impalpável e imprevisível da computação quântica, mas em intergardo para conquistar esse empoderamento de autoconhecimento sobre a
nossa tecnologia natural. Fazer rir é a melhor forma de se manter vivo para mim. Às vezes, as pessoas não precisam entender o que você está sentindo. Só precisam que você traga uma alegria para elas. É uma alegria que não está no seu corpo, mas você a cria e a espalha. Whindersson Nunes. Essa citação do Whindersson Nunes ecoa profundamente em minha própria jornada. Assim como ele, que enfrentou seus próprios desafios, enquanto mantinha o humor como forma de expressão e sobrevivência, eu também tive que pular do mundo do entretenimento para mergulhar no universo das terapias. Confesso que, a princípio, tentava o OXO, buscando ao menos uma paridade, uma solução simples e direta para as complexidades da vida e da cura. Mas o meu placar acabou sendo resultado de uma luta interna, cheia de reviravoltas e lições inesperadas. Minha mente binária ainda estava me pregando peças, insistindo em uma lógica linear que a experiência humana, tão rica e paradoxal, desmentia a cada passo. Foi um desafio tentar desvincular a minha essência da traços e travessuras, buscando uma certa seriedade para me encaixar no novo e vasto mundo das terapias. Pensava, psicanalista com histórico de animadora de festa infantil. Risos, a priori, parecia uma contradição. A leveza do riso, que antes era meu ofício, agora precisava ceder lugar à profundidade da escuta e da análise. No entanto, essa transição me ensinou que a verdadeira sabedoria reside na integração, e não na exclusão. Aquela veia cômica e toda a bagagem do entretenimento que eu, por vezes, não dava nada por elas, foram justamente o que fez toda a diferença. Elas se tornaram ferramentas valiosas na minha tecnologia natural, permitindo-me ver a vida com mais nuances, acolher as vulnerabilidades minhas e dos outros e usar o humor como uma ponte, um lubrificante social e, sim, um poderoso agente terapêutico. Afinal, a leveza pode abrir portas para a profundidade, e o riso pode ser tão libertador quanto uma análise. É assim que me tornei exatamente humana, integrando todas as minhas facetas em um fluxo de autoconhecimento e cura. A ressonância humanística do riso e a jornada do equilíbrio. Esta jornada, que agora compartilho, é uma imersão profunda no bem-estar mental. Vista por uma lente intensamente humanística, ela brotou da minha vivência pessoal com a depressão e da busca incessante por equilíbrio. É uma narrativa que entrelaça minha experiência, as dinâmicas familiares, a reflexão filosófica e a compreensão clínica. Tudo isso permeado pelas percepções inspiradoras de figuras como Whindersson Nunes. O cerne desta reflexão gira em torno do riso como uma tecnologia natural, uma capacidade humana inata, que se revelou fundamental, longe de ser apenas uma reação espontânea. O riso emerge aqui como uma ferramenta acessível para a autorregulação, o processamento emocional e a conexão social, alinhando-se perfeitamente com os princípios humanísticos de crescimento e autonomia. Essa poderosa justaposição de tecnologia-ferramenta proposital e natural inata, orgânica aponta para a profunda conexão mente-corpo e a universalidade do riso em todas as culturas, sugerindo que o bem-estar pode ser significativamente promovido pelo aproveitamento de capacidades humanas inerentes. Minha experiência com a depressão não é uma mera anedota. É o terreno empírico vital onde minhas ideias floresceram. Ela desvelou a natureza isoladora da doença e a necessidade crítica de conexão e de mecanismos eficazes de enfrentamento. A descoberta do papel terapêutico do riso em família não foi uma teoria, mas uma vivência, um mecanismo de coping intuitivo que se manifestou em meu lar. Essa narrativa pessoal me posiciona como uma participante ativa na cocriação do conhecimento, e não apenas como um sujeito de análise, desafiando abordagens puramente abstratas. Através dela, estabeleço uma base de empatia e relevância direta, pois a luta individual, embora profundamente pessoal, frequentemente ecoa sintomas universais. O riso como tecnologia natural
efeitos em nosso sistema humano. Minha intuição de ver o riso como um software essencial para o meu sistema e brincar sobre ser uma nanotecnologia avançada encontra agora um eco profundo. O riso é uma verdadeira tecnologia natural. Essa expressão se refere à sua capacidade inata, universal e prontamente acessível para nos ajudar a alcançar o equilíbrio fisiológico, psicológico e social. É um mecanismo de autorregulação incorporado em nosso design humano, capaz de promover o bem-estar sem exigir intervenção externa. É uma tecnologia porque produz resultados positivos previsíveis, e natural porque é uma capacidade intrínseca, não uma invenção externa, evidenciando a profunda e inegável conexão mente-corpo. As pesquisas detalham os vastos benefícios do riso, apontando para uma função sistêmica integrada em nossa homeostase, a capacidade do corpo de manter seu equilíbrio, ao reduzir hormônios do estresse e aumentar endorfinas fisicamente, melhorar o humor e os mecanismos de coping psicologicamente, e fomentar a conexão e o senso de pertencimento socialmente. O riso contribui ativamente para manter o equilíbrio em múltiplos níveis interligados da experiência humana. Isso reforça a ideia de um sistema regulador inerente, multinível, funcionando como um mecanismo de autocorreção holístico, e não apenas uma resposta emocional passageira. O riso, como tecnologia natural, abrange um amplo espectro de envolvimento. Minha experiência pessoal com o riso em família aponta para ocorrências espontâneas e orgânicas. Contudo, conceitos como terapia do humor e yoga do riso demonstram que seus benefícios também podem ser ativados e praticados intencionalmente para efeitos terapêuticos específicos. Whindersson Nunes, por exemplo, descreve o uso do riso como um mecanismo de coping, implicando um grau de aplicação consciente. Esse aspecto cultivável eleva o riso de uma mera reação para uma ferramenta proativa e acessível para o autocuidado e o crescimento, aumentando significativamente sua utilidade como tecnologia para o bem-estar, explorando seus mecanismos, física, mente e conexão. Mecanismos fisiológicos. O riso desencadeia uma cascata de respostas corporais benéficas. Ele reduz níveis de hormônios do estresse como cortisol e adrenalina, e eleva a produção de endorfinas, nossos analgésicos naturais e elevadores de humor. Neurobiologicamente, ativa vias de recompensa no cérebro, liberando dopamina, associada ao prazer, motivação e reforço. Além desses efeitos imediatos, o riso regular impulsiona o sistema imunológico e contribui para a saúde cardiovascular. Mecanismos psicológicos. Psicologicamente, o riso é um potente otimizador do humor, aliviando ansiedade e estresse e promovendo uma perspectiva mais positiva. Funciona como uma liberação emocional crucial, uma catarse que permite a expressão e o processamento saudável de emoções reprimidas. O humor, muitas vezes, atua como um mecanismo de defesa maduro, facilitando a elaboração de realidades difíceis de forma adaptativa e socialmente aceitável, o que aprimora as capacidades de coping gerais. Mecanismos sociais. Fundamentalmente um fenômeno social e uma forma universal de comunicação. O riso fortalece laços interpessoais, melhora a dinâmica da comunicação e reduz conflitos em grupos. O riso compartilhado fomenta um profundo senso de pertencimento e comunidade, quebrando ativamente barreiras sociais e aliviando sentimentos de isolamento. É um ritual social primordial que transcende diferenças culturais, construindo rapidamente o apoio e confiança entre indivíduos. O riso na psicanálise clínica, desvendando caminhos para a conexão humana. Como psicanalista em formação, e com a mente já fortalecida pelas minhas próprias técnicas de bem-estar, comecei a enxergar o riso e o humor sob uma nova luz dentro do contexto clínico. Embora a psicanálise seja frequentemente vista como rigorosa e intelectual, ela valoriza a expressão emocional profunda e a liberação de sentimentos. O riso, especialmente o autêntico e espontâneo, pode ser uma forma poderosa e muitas
vezes subestimada de liberar emoções guardadas e pensamentos inconscientes, abrindo caminho para um trabalho terapêutico mais profundo e eficaz. Sigmund Freud falava dos sonhos como o caminho real para o inconsciente, e a associação livre é uma ferramenta essencial na psicanálise. O riso, em suas formas variadas, seja espontâneo, inapropriado ou de grande alívio, pode ser uma manifestação direta do que está em nosso inconsciente. Ele facilita a expressão de emoções reprimidas ou atua como uma forma sofisticada de lidar com situações difíceis. Dentro da sessão de análise, o riso oferece uma via única para o inconsciente, fornecendo material valioso para a compreensão e a interpretação. Não é uma simples expressão superficial, mas um dado rico que pode revelar conflitos internos, ansiedades ou até mesmo o início de novas percepções, assim como uma narrativa de sonho ou um lapso na fala. Essa perspectiva eleva o papel do riso na teoria e prática psicanalítica. O humor, além disso, serve como uma maneira inteligente e madura de expressar emoções desafiadoras, tabus ou que causam ansiedade, de um modo socialmente aceitável e menos ameaçador. Isso é particularmente valioso no ambiente psicanalítico, onde a resistência do cliente em confrontar verdades dolorosas é comum. O humor pode, sutilmente, diminuir essas barreiras, criando uma abertura para uma exploração mais profunda. A integração de princípios humanísticos, como empatia, aceitação incondicional e autenticidade, pode aprimorar profundamente a aliança terapêutica, que é a base de um tratamento bem-sucedido. Um ambiente acolhedor, aceitador e genuíno, onde o riso não é apenas permitido, mas entendido como uma forma válida e informativa de expressão, pode construir significativamente a conexão e a confiança. Isso é crucial para a exploração profunda, muitas vezes desafiadora, que a psicanálise exige. Essa integração ajuda a unir o rigor analítico da psicanálise com o calor relacional das abordagens humanísticas. Enquanto a psicanálise clássica tradicionalmente enfatiza a neutralidade do analista para minimizar sua influência, a terapia humanística prioriza a empatia e a abertura. O riso, quando genuíno e espontâneo, é uma poderosa expressão de conexão humana. Um riso compartilhado e autêntico no ambiente terapêutico, que surge naturalmente da interação entre analista e analisando, pode preencher essa aparente divisão. Ele permite que o analista demonstre uma genuína resposta humana sem abandonar o enquadramento terapêutico. Pelo contrário, paradoxalmente, pode aprofundar a relação terapêutica ao afirmar a humanidade compartilhada de ambos, tornando o espaço analítico mais seguro, autêntico e propício ao trabalho profundo. É um momento de sintonia que pode facilitar, em vez de impedir, o processo analítico. O papel do analista em intervenções terapêuticas. O profissional da psicanálise pode utilizar o humor estrategicamente, não como contar piadas, mas como uma observação lúdica ou perspicaz, que alivia a tensão ou oferece uma nova perspectiva, para facilitar novos entendimentos, gerenciar momentos de forte resistência ou introduzir interpretações de forma mais acessível. Essa abordagem não busca evitar temas difíceis, mas criar um espaço psicológico onde o material desafiador pode ser abordado com menos rigidez e mais abertura. Reconhecer o riso como uma forma complexa de comunicação e uma possível expressão do inconsciente pode aprofundar as interpretações do analista. O riso do cliente, seu momento, qualidade, nervoso, genuíno, cínico, por exemplo, e contexto pode revelar ansiedades ocultas, modos inconscientes de se defender, conflitos não resolvidos ou até mesmo momentos de um novo insight. Ele se torna um dado valioso para a análise. O papel do analista pode evoluir de um observador puramente distante, de tela em branco, para um participante mais engajado, mas ainda profissionalmente neutro, alguém que pode reconhecer e até mesmo retribuir
sutilmente momentos de conexão humana autêntica, incluindo o riso compartilhado. Isso ocorre sem comprometer o enquadramento terapêutico, pois reforça a humanidade compartilhada e fortalece a aliança terapêutica, alinhando-se com a ênfase humanística, na autenticidade do terapeuta dentro dos limites profissionais. Riso e saúde mental coletiva, do micro ao macro, como o efeito borboleta do riso. Minha própria jornada me fez perceber que o bem-estar transcende o indivíduo e a família, expandindo-se em círculos concêntricos até a sociedade. E aqui, a ideia do efeito borboleta ganha um novo e poderoso significado, lembrando-me do show do Whindersson Nunes que, com sua genialidade, ilustra como um pequeno ato, uma risada pode gerar um impacto imenso, do micro ao macro. Assim como uma borboleta batendo asas pode, teoricamente, influenciar um tufão, o riso, particularmente quando compartilhado, é uma força extraordinária para a saúde mental coletiva. Ele age como uma cola social fundamental, fortalecendo laços comunitários e fomentando um profundo senso de pertencimento, contrariando o isolamento que frequentemente acompanha os desafios de saúde mental. A depressão, caracterizada por um isolamento profundo e agravada pelo estigma social, encontra no riso compartilhado um poderoso contraponto. Figuras públicas como Whindersson Nunes, ao abrirem suas lutas, desarmam ativamente esse estigma. O riso, em contextos autênticos, atua como um verdadeiro profilático ou vacina social contra as epidemias de isolamento e estigma. Ele cria ambientes inclusivos e empáticos que normalizam a vulnerabilidade, construindo uma imunidade e resiliência coletivas contra os determinantes negativos da doença mental. É uma intervenção proativa em nível comunitário. O humor compartilhado e o riso reduzem significativamente o estigma em torno da saúde mental, quando rimos juntos, mesmo sobre temas difíceis, como nas discussões abertas de Whindersson sobre sua depressão. Cultiva-se um ambiente mais aberto, empático e acolhedor. Essa normalização das lutas encoraja a busca por ajuda e fomenta uma cultura de apoio mútuo. Em tempos de crise coletiva, trauma ou adversidade, o humor e o riso compartilhado são cruciais para a resiliência coletiva. Proporcionam um senso vital de normalidade, um mecanismo de coping compartilhado e uma saída saudável para a tensão e a ansiedade. Esse processamento emocional coletivo é fundamental para a cura, coesão e capacidade de adaptação e recuperação de experiências difíceis. Inicialmente, o riso é visto como um coping individual. No entanto, seus profundos benefícios sociais e seu papel na resiliência coletiva expandem significativamente seu alcance. A utilidade do riso vai além do bem-estar individual. Possui um potencial macroterapêutico para fomentar a coesão e a resiliência comunais em larga escala. Ele transforma a liberação emocional individual em uma experiência compartilhada que fortalece o próprio tecido da sociedade, permitindo que as comunidades processem coletivamente o trauma, mantenham laços sociais e construam redes de apoio. Assim, o riso se torna um alicerce fundamental de comunidades saudáveis e adaptáveis. Recomendações para promover a resiliência mental coletiva. Iniciativas baseadas na comunidade. Incentive e apoie programas que utilizem intencionalmente o riso e a expressão criativa. Exemplos incluem grupos de yoga do riso, workshops de comédia terapêutica ou círculos de contação de histórias com humor. Essas iniciativas criam espaços acessíveis para conexão, liberação emocional e apoio coletivo. Campanhas de conscientização pública e desestigmatização. Desenvolva campanhas impactantes usando humor e narrativas pessoais como a de Whindersson Nunes para desestigmatizar a saúde mental e promover o diálogo aberto. Enfatize a mensagem de que ninguém está sozinho e que a vulnerabilidade é uma força. Integração em ambientes educacionais e de trabalho. Defenda a criação de ambientes que valorizem a conexão humana autêntica e permitam a expressão emocional saudável, incluindo humor e riso apropriados.
Isso fomenta a segurança psicológica, reduz o estresse e melhora a coesão da equipe. Apoio político para infraestruturas abrangentes de saúde mental. Enfatize a necessidade crítica de apoio político, que sustente e expanda os serviços de saúde mental. Isso garante que a tecnologia natural do riso e do apoio comunitário seja complementada por suporte clínico profissional quando necessário, como o próprio Whindersson Nunes corajosamente buscou. Uma abordagem holística exige recursos tanto informais quanto formais. Ao chegarmos ao final desta exploração, eu convido, leitor, a se abrir para o comando poderoso da leitura ativando e se apoderando do Eu Li. Pois, como podem ver, esse mundo holístico é repleto de possibilidades e portas quânticas que podemos trilhar, com bases seguras e tangíveis, como a nossa própria mente já processa as coisas desde sempre, integrando para conquistar a nossa tecnologia natural, desdobrar nosso potencial. Assim como Steve Jobs nos inspirou a ver o que se está sendo feito enquanto se está sendo feito. Minha própria jornada se abriu como um livro para que você também possa me ver. Eu não sou um computador, mas uma tecnologia natural que se abriu para o autoconhecimento, revelando que a mais avançada e humana das interfaces é a capacidade de nos observar e de evoluir em tempo real. Esse é minha devolutiva a vocês, leitores, como chave que abre esse nosso portal de opções quânticas e exatamente humanas. Podemos ver o que está sendo feito enquanto estamos fazendo. Steve Jobs. A tecnologia move o mundo. Steve Jobs. E nós somos o mundo. Tatiane Mota. Por Tatiane Mota. Quiz Reflexões. Não existe perguntas certas ou erradas, mas uma oportunidade de refletir sobre os temas abordados e da melhor absorção dos conhecimentos apontados no livro em nosso processo. Exatamente humanos. Já parou para perceber sua vida como a autora, enxergando os traços e travessuras que compõem sua jornada, considerando a tecnologia natural discutida no livro? Qual aspecto seu você sente que precisa ser mais ativado ou despertado neste momento? Se a arte é um caminho para o autoconhecimento, capítulo 1. Qual forma de expressão artística você se sente mais inclinado ou inclinada a explorar para entender melhor sua psique? Em que momento da sua vida você sentiu que vivia um quadro inverso? Capítulo 2. Desconectado ou desconectada da sua essência. Após ler sobre as pinceladas de terapias, qual delas despertou mais sua curiosidade para um aprofundamento futuro? Como a ideia de integrar a sombra com Jung. Capítulo 2 se aplica a uma emoção ou traço de personalidade que você tem tentado esconder. Conclusão. O Eu Li, reforçando o poder nato do leitor. Com certeza, esta é uma forma fantástica de fechar o seu livro e inspirar ação. Aqui está um texto rápido e empoderador para a conclusão, explicando o Eu Li e incentivando a disseminação. O Eu Li, ativando seu poder nato. Ao chegarmos ao fim desta travessia, meu convite final a você é para ir além da última página. A leitura é, em si, um ato poderoso de ativação do autoconhecimento, uma chave para desdobrar a sua tecnologia natural. Cada palavra absorvida, cada conceito integrado, cada reflexão provocada, fortalece essa capacidade inata que reside em você. Por isso, proponho o comando de empoderamento Eu Li. Não é apenas uma declaração de que você concluiu o livro, mas uma afirmação consciente de que você se apoderou do conhecimento. É um despertar para o seu poder natural de processar, transformar e evoluir. E que tal ir ali, juntos? Imagine o impacto de milhares de vozes ecoando essa simples e potente verdade. Eu te convido a ser um agente de disseminação cultural e incentivo à leitura. Grave um vídeo curto, um em dizendo com orgulho Eu Li, e compartilhando esse poder natural que você ativou. Use a hashtag EuLi e inspire outros a embarcar nesta jornada. Que a sua voz seja o portal para que mais, exatamente, humanos descubram e celebrem a própria leitura e a infinidade de possibilidades que ela abre. 5.